pessoal, eu sou a professora Jaqueline, do Prepara Professor, e hoje nós vamos falar sobre o livro A Pedagogia da Delicadeza, as bases conceituais para a educação baseada no cuidado e na empatia. O autor é o Geraldo Peçanha de Almeida, é este livro aqui. Eu digo que é um livro muito bacana de se ler, com muito conteúdo, até mesmo para a nossa vida pessoal, para a nossa prática profissional. Então vale a pena estar lendo com muito cuidado esse livro, depois mesmo do concurso que vocês estão prestando. A edição é de 2014, então é uma obra recente, traçando um aspecto bem importante que deve existir nos dias atuais dentro das escolas, que é a empatia, a delicadeza. Sabemos que o cuidar e o educar, eles não são indissociáveis, eles precisam acontecer juntos dentro da escola. O professor precisa sim cuidar dos seus alunos, tanto dos seus aspectos físicos, quanto dos seus aspectos emocionais, e além disso, precisa também educar. Então, no processo educativo, o cuidado, o afeto, a empatia tem algo mais profundo, significa alguma coisa muito importante para que depois esses alunos eles consigam aprender. Isso significa aproveitar aquilo que todo ser humano tem de melhor, o seu potencial criativo, a sua maneira de se relacionar com o outro, o ser dinâmico, o ser amável, o ser delicado. E isso é um resgate que a escola precisa fazer junto com seus alunos, no dia a dia, na socialização, no contato com o outro, no decorrer de todas as atividades. A delicadeza, segundo o autor Geraldo, ela precisa ser entendida dentro da escola, dentro do contexto educacional, como uma capacidade, e ele coloca uma capacidade extraordinária de ouvir, de perceber nos detalhes, de sentir no gesto e no trato diário o que há de mais bonito nos alunos. Muitas vezes, o professor, na ânsia de ensinar, na ânsia de transpor os conteúdos, ele se preocupa apenas com isso, mas a essência daquele aluno fica um pouco despercebida. Então, o autor ele dá uma grande importância, um papel muito relevante a esse olhar do professor, esse olhar para o lado interno do aluno. A pedagogia da delicadeza, então, proposta pelo autor Geraldo Peçanha, ela resgata aquilo que a escola deixou para trás. Como nós já comentamos, a ânsia de desenvolver conteúdos programáticos acabou deixando para trás esse olhar empático dos alunos para as relações afetivas. Os conteúdos programáticos, eles tomaram a frente disso, sendo que eles deveriam estar trabalhando lado a lado. Vamos trabalhar a empatia, vamos trabalhar a delicadeza, o olhar, o toque, o ouvir junto com os conteúdos. E dessa forma, um auxilia o desenvolvimento do outro, porque os dois são aspectos fundamentais e relevantes para serem trabalhados, para serem resgatados dentro do contexto escolar. Se a felicidade, então, é fruto da delicadeza, segundo o autor, nós precisamos nos redescobrir seres felizes dentro da escola. E ele indica que tanto o professor quanto os alunos precisam, então, estar se redescobrindo. A escola, ela precisa de felicidade, ela precisa ser um ambiente prazeroso para os alunos. Os alunos precisam ter vontade de ir para a escola, ver significado em todas aquelas atividades que são lhe passadas dentro do contexto escolar. Ver a alegria em estar partilhando junto com os demais todos aqueles conteúdos.
E quando a gente fala os demais, são os alunos da própria sala, junto com o professor e também junto com as suas famílias. A simplicidade, então, nos gestos, nos olhares, no toque, na escuta, precisa estar presente e fazer parte da vida desses seres humanos que frequentam o ambiente escolar. A empatia consiste, então, em compreender os sentimentos e as emoções do outro. A empatia é se colocar no lugar do outro, é pensar o que o outro poderia estar compreendendo, o que faz significado e sentido para o outro, o que ele tem resgatado daquelas informações que o professor passa, como ele tem encarado as relações sociais dentro da escola. Então, o professor, ele precisa compreender esses sentimentos dos alunos. E é por meio da empatia, é por meio do olhar diferenciado, é por meio da escuta que o professor vai conseguir essa questão. Ser empático, então, é ter afinidade, é saber identificar as dores do outro, as escolhas do outro, as limitações do outro e trabalhar sobre elas. O autor diz que empatia significa pensar com os pés dentro dos sapatos do outro. É realmente se colocar, se posicionar no lugar daquele indivíduo que está ao seu lado. Se tudo muda, porque tudo é maleável, então por que a escola não muda? Essa é uma questão que o autor coloca como dizendo que a escola está nos dias de hoje estagnada, ela está parada, ela tem objetivos claros, porém não flexíveis, e sendo que o nosso mundo ele está em constante transformação. Há tantos anos as escolas mantêm o mesmo protocolo, mantêm as mesmas estratégias, alunos enfileirados um atrás do outro, um de costas para o outro, sem o contato físico, sem o contato social, estando ali naquele ambiente apenas para a aquisição de conhecimentos, para regras estabelecidas pela própria escola, que na verdade, por muitas vezes, essas regras não têm sentido algum para aqueles alunos que estão ali. Eles não sabem onde eles vão usar aqueles conteúdos, eles não sabem por que eles estão aprendendo aquilo, porque eles não têm a oportunidade de participar da elaboração de tudo aquilo, de trocar informações com o outro, de tentar se colocar no lugar do outro dentro da escola. Sabemos que a criança ela é muito frágil, ela é sensível, ela é delicada. E o trato para com essa criança dentro da escola não pode ser diferente disso. Precisa ser algo sensível, precisa ser algo frágil, algo delicado, algo importante, algo fundamental. Precisa quebrar aqueles protocolos de que aquela criança está ali apenas para ser educada, porque ela está ali também para ser cuidada. E o aspecto que o autor coloca é sobre o cuidado interior desses alunos. A criança precisa ser vista, precisa ser ouvida, precisa ser percebida como tal, como um ser frágil, como um ser delicado, como um ser cheio de sentimentos. E para que isso aconteça, nós precisamos estar na mesma sintonia que esta criança. O autor cita um estudioso chamado Bernardo Toro, e ele coloca 7 aprendizagens básicas para a convivência social, segundo o Bernardo Toro. Então, nós vamos falar sobre essas 7 aprendizagens básicas para a convivência social. A primeira é aprender a não agredir o semelhante. Isso é muito importante para a convivência social dentro do contexto escolar. O que é isso? É o respeito mútuo, é a solidariedade, é a escuta,
é a ajuda ao outro, é um fator importantíssimo dentro da escola. O segundo, aprender a comunicar-se, porque todos os alunos, todas as crianças, elas precisam estar falando sobre os seus sentimentos. Elas precisam expressar suas vontades, seus anseios, seus sonhos. Por isso é importante que o professor tenha os momentos de escuta, que o professor deixe que as crianças participem da escolha de atividades, do planejamento escolar, da elaboração desse planejamento, porque a criança, assim, ela se comunica com o outro e no ato de comunicar-se, ela expressa então os seus desejos mais íntimos. A terceira aprendizagem básica é aprender a interagir. Nós vemos que hoje muitas crianças têm muita dificuldade na interação social, por vezes são egocêntricas e acabam querendo apenas satisfazer o seu próprio ego. Então, essa terceira aprendizagem é muito importante. Aprender a interagir, a estar com o outro, a se socializar, a dividir, a falar, a ajudar. A quarta aprendizagem, então, é aprender a decidir em grupo. Nessa aprendizagem, tanto os alunos, eles acabam colocando então as suas vontades, como eles acabam respeitando a vontade do outro. Porque quando nós estamos num grupo, não é só a nossa vontade que precisa prevalecer, mas a vontade do outro também. E nesse exercício que o autor coloca do trabalho em grupo e a decisão no grupo, as crianças podem estar desenvolvendo então esse lado, o lado de respeito ao próximo, o lado de que não é apenas a minha opinião que será válida, as minhas vontades que serão feitas, mas nós convivemos num grupo e todos têm direito, a estarem expressando as suas vontades e a estarem colocando, quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações. A quinta aprendizagem é aprender a cuidar de si. Então, aí nós vemos o desenvolvimento da autoestima. Alunos que têm autoestima desenvolvida, uma autoestima presente, eles aprendem com maior facilidade, porque eles se sentem seres capazes de aprender. Eles se superam apesar dos erros que cometem. A sexta aprendizagem é aprender a cuidar do entorno. O que seria isso? A cuidar da escola, a enxergar a escola como um ambiente coletivo, um ambiente que requer cuidados para existir. E não só o ambiente escolar, mas o nosso meio ambiente, toda a nossa cultura, tudo que nós temos ao redor, o nosso bairro, a nossa casa, o que a cidade nos oferece. Então, essa aprendizagem básica que a escola precisa despertar nos seus alunos de aprender a cuidar do entorno é muito importante a nível de sociedade. E a última aprendizagem que o Bernardo Toro ele coloca na sua obra, que foi usada pelo autor Geraldo Peçanha, é aprender a valorizar o saber social. Então, eles precisam valorizar o que eles estão aprendendo dentro da escola. Eles precisam valorizar aquela cultura que é passada, a cultura mais elaborada, que cabe à escola desenvolver nesses alunos. Dessa forma, com essa valorização, esses alunos, eles encontram sentido, eles encontram significado em estarem presentes na escola todos os dias. Eles não vão porque é uma obrigação estar lá, mas eles vão com vontade de aprender, com vontade de se superar a cada dia. O autor coloca que todo esforço da escola, então, precisa ser no sentido de causar prazer aos alunos, no sentido de que os alunos estejam lá bem, que os alunos estejam lá satisfeitos com a presença na escola, com a condição que eles têm na escola. E para isso, a escuta ativa é muito importante,
porque por meio da escuta dos nossos alunos, nós conseguimos saber o que eles pretendem, quais as aspirações deles, se eles sentem medo, se eles sentem prazer, o porquê de sentirem aquilo, para que todas essas sensações, todos esses sentimentos sejam trabalhados no contexto escolar, já que a nossa intenção é resgatar a sensibilidade, resgatar a delicadeza, o amor próprio, a autoestima, o respeito ao outro dentro da escola. É preciso que essas relações que são determinadas e determinantes dentro da escola, elas sejam baseadas então no cuidado e no afeto, tanto do professor para os alunos, como do próprio grupo de alunos entre si. O homem é um ser integral, é um ser biopsicossocial, e ele deve ser compreendido dessa forma. Por isso que o professor e todo o contexto escolar, o professor precisa estar preparado para trabalhar esse indivíduo como tal, como um ser biopsicossocial. Então, ele precisa aprender conteúdos, mas ele também precisa cuidar do seu eu. Muitos conteúdos dentro da escola, eles não combinam com os interesses dos alunos. Daí, a importância da participação desses alunos, da escuta, da elaboração de conteúdos, de estratégias, de um currículo diferenciado e significativo dentro da escola. Geraldo Peçanha aponta para um detalhe, se nós podemos dizer assim, que nos dias de hoje tem sido muito relevante. A escola está adoecida, a escola precisa de ajuda para retomar a sua prática, para retomar o seu objetivo principal, que é o de cuidar e o de educar. Os professores, eles precisam lançar um olhar investigativo sobre esse problema que a escola tem apresentado, sobre todos os problemas que a escola tem apresentado, e tentar entender o porquê daquilo estar acometendo a prática pedagógica. Pensar sobre aquilo, oportunizar projetos para a formação de valores dentro da escola e para a formação de indivíduos que sejam capazes de transformar essa realidade que a escola apresenta hoje. Ela precisa de um tratamento sistêmico, um tratamento multidisciplinar. O que é isso? Isso significa que não é apenas o professor o responsável pelos problemas existentes na escola. Não é apenas o aluno e nem a família, mas é um todo. E isso precisa ser resgatado na comunidade escolar, junto à gestão, junto à comunidade, junto às políticas públicas, para que todos esses indivíduos, eles sintam-se responsáveis pelo problema da escola e para que eles consigam atuar juntos para chegar, então, a uma escola significativa, a uma escola agradável, a uma escola que, no seu ambiente interno, tenha felicidade. Um dos fatores também apontados no livro é que muitas vezes quando os gestores ou as políticas públicas elas pensam nos problemas de hoje, escolares, e em algumas formas que elas poderiam estar amenizando esses problemas, elas acabam se espelhando em propostas educacionais de outros lugares. E, na verdade, copiar esses modelos educacionais, muitas vezes de países mais desenvolvidos que o Brasil, na ânsia de melhorar, as escolas acabam trazendo esses modelos de uma forma equivocada, de uma forma distante da nossa realidade. Então, o que nós precisamos pensar é em propostas que estejam voltadas para o nosso contexto brasileiro, para a nossa realidade, e assim adotá-las dentro da escola. Então, o desafio para uma pedagogia do afeto
encontra-se também na formação de professores. No Brasil, essa formação é muito deficiente. Os professores, eles têm como anseio melhorar a prática profissional. Porém, por falta de formação adequada, muitas vezes eles não conseguem. Por isso é importante a formação continuada desses professores, a valorização desses professores no trabalho, no ambiente de trabalho. A equipe gestora, ela precisa se empenhar para proporcionar esses momentos de formação aos professores. As políticas públicas precisam se empenhar para conseguir também formar esses professores de uma forma mais eficaz. O autor cita também uma estratégia dentro da escola que é muito importante para resgatar então o prazer e resgatar a felicidade, que é o brincar. Então a brincadeira, ela tornou-se hoje um obstáculo muito grande na vida dos alunos, das crianças, por conta da era da informática. Então nós sabemos que muitas crianças elas já não brincam mais, nem no ambiente escolar e nem no ambiente familiar. Preferem estar com celulares, preferem estar com tablets, e esses computadores, celulares, eles estão concorrendo então com a educação, com o brincar, roubando a infância. Nós precisamos encontrar formas de brincar que sejam prazerosas, tanto quanto a informática. Então, cabe ao currículo, ao planejamento do professor e às suas estratégias de brincar, propiciar momentos agradáveis de brincadeiras dentro da escola. Porque o brincar, ele faz com que a criança perceba, reconheça suas potencialidades, os seus limites, trazendo as regras de convivência, como nós dizemos, que o social, quando nós dizemos que o social ele é muito importante para a atuação desse indivíduo na sociedade, e por meio dos jogos e das brincadeiras, as regras elas são muito trabalhadas, formando indivíduos saudáveis então, no trato com o outro, no contato com o outro e com o meio social que eles vivem. O autor diz que quem não brinca carrega uma amargura na alma, e nós não queremos que indivíduos frequentem a escola com amargura na alma. E o brinquedo, ele resgata esses indivíduos para atividades prazerosas, para a felicidade, para atividades harmoniosas dentro da escola. Os brinquedos lúdicos, tradicionais ou modernos, então, eles podem e eles devem estar presentes dentro da escola. Sobre a gestão, o autor também aponta que não basta, foi o tempo da equipe gestora achar que estar administrando a escola bastava conhecer a comunidade a que a escola está inserida e também ouvir os pais e realizar reuniões com os professores. Hoje o papel do gestor, ele perpassa esses itens. Hoje o gestor, ele precisa conhecer profundamente sobre estratégias, sobre indicadores financeiros, sobre estatísticas educacionais e financeiras também. Ele precisa acompanhar o trabalho pedagógico. Sabemos que no trio gestor nós temos o trabalho dos coordenadores, porém cabe ao diretor da escola também estar participando de todo o processo pedagógico na escola, auxiliando o coordenador nas suas ações, estabelecendo vínculos entre a coordenação e os alunos, estabelecendo vínculos também familiares. E muito importante, vínculos entre as redes de apoio. O que seriam essas redes de apoio? A escola, ela não funciona sozinha. Quando nós temos na escola alunos com uma diferenciação de aprendizagem, com uma dificuldade de aprendizagem, nós precisamos contar com a ajuda de uma rede de apoio, que, na maioria dos casos,
ela vem da área da saúde. Então, são psicólogos, são terapeutas ocupacionais, são pedagogos especializados na educação inclusiva. Isso é uma rede de apoio. E o diretor precisa, então, estabelecer vínculos com essa rede de apoio, para que todas as áreas, numa multidisciplinariedade, possam estar atuando dentro da escola. As portas da escola precisam estar abertas a esses profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, porque a intenção é estar desenvolvendo todas as competências, todas as capacidades dos alunos, é estar resgatando o eu dos alunos, é estar resgatando conteúdos eficazes e significativos. E com uma rede de apoio, nós sabemos que a escola chega mais longe nos seus objetivos. Por fim, então, na obra, o autor ele indica 10 mandamentos, é assim que ele utiliza o termo, mandamentos para a construção, então, dessa pedagogia da delicadeza dentro das escolas, que é fundamental nos dias de hoje. O primeiro mandamento, então, é construir coletivamente um clima de harmonia, o respeito às diferenças, a aceitação do novo e, dessa forma, oportunizar vivências enriquecedoras. Então, um clima harmonioso entre todos da escola. Esse clima precisa permear funcionários da escola, equipe gestora, alunos, profissionais de apoio, famílias, para que todos então juntos trabalhem ali. O respeito às diferenças e a aceitação do novo. Hoje a escola ela é inclusiva, ela recebe alunos muito diferentes, alguns alunos com diagnóstico de deficiências ou transtornos, que são os alunos público-alvo da educação especial, ou alunos então com diferenciações de aprendizagem. E um desses mandamentos então é saber respeitar todas essas diferenças. O segundo mandamento é perceber os erros e os equívocos no sistema educacional, ressignificando. O autor coloca que erros e equívocos estarão sempre presentes dentro da escola. Dentro da nossa vida nós temos muitos erros. E o importante é que nós estejamos abertos para entender os erros que estão acontecendo e o porquê daqueles erros. E que nós possamos então ressignificar esses erros, pensando sobre eles, adotando uma postura diferente. É um dos mandamentos então para essa pedagogia da delicadeza. O terceiro é construir metodologias de ensino inovadoras. A escola não precisa continuar sendo e estando num modelo tradicional. Ela pode inovar, como nós citamos lá em cima, que os alunos eles precisam brincar. E nós precisamos ofertar brincadeiras que sejam mais prazerosas, do que a informática, do que o celular que aquele aluno tem. Então, isso significa construir metodologias inovadoras. Nós não estamos fechando os olhos para a realidade agora do que é interessante para os nossos alunos. Nós estamos sim aproveitando isso. Então vamos jogar no tablet, porém algo que tenha conteúdo, algo que venha proporcionar um aprendizado para os alunos, algo que seja uma vivência enriquecedora para aquele aluno. Então essas são as metodologias inovadoras, são metodologias originais, criadas dentro da escola e são metodologias instigantes para os nossos alunos. O quarto mandamento é ofertar situações de aprendizagem diferenciadas. Não podemos ficar sempre na mesmice. Os alunos eles não se interessam por atividades iguais a todo dia. Nós precisamos resgatar o novo, resgatar aquele interesse dos alunos, proporcionar atividades ricas em significado, atividades inovadoras, atividades divertidas, atividades
com um grau gradativo de dificuldade. O aluno ele precisa sentir que ele supera aquelas atividades. Então, nós vamos começando com um grau leve, o aluno conseguiu fazer aquela atividade, ali nós colocamos uma pitadinha a mais de dificuldade. O aluno conseguiu um pouco mais de dificuldade e assim ele vai se superando a cada dia. Isso são atividades instigantes dentro da escola. O quinto mandamento é atuar no estímulo à autoestima dos alunos. Então, você é capaz, você consegue. O seu erro está demonstrando alguma coisa. Você precisa ressignificar, você precisa aprender com ele. Vamos lá, vamos fazer novamente. Você conseguiu. Então, isso é resgatar a autoestima dos alunos, porque aí, todos os dias, eles vão querer se superar, a cada dia mais. O sexto mandamento, então, é incentivar o uso da imaginação, da fantasia e dos sonhos. Quando o aluno sonha e ele coloca, para o grupo, para o meio onde ele convive esse sonho, ele busca com mais precisão, ele busca com mais vontade. Então, nós precisamos resgatar esses sonhos como possíveis aos alunos. Você é possível de alcançar, é um sonho possível de alcançar e você consegue alcançar esse sonho. Isso é papel da escola. O sétimo mandamento é prover situações, então ofertar situações onde os alunos exercitem as suas competências. Quais seriam essas? De pensamento criativo, motivação para busca, uma competência constante de aprendizagem, Então, nós precisamos exercitar isso. E esse mandamento, proposto pelo autor, ele está muito ligado à autoestima, ao uso da imaginação e da fantasia também. Vocês percebem que uma coisa está articulada na outra? Desde que eu estimulo a autoestima, desenvolvo a autoestima no meu aluno, eu estou exercitando competências nele. Um outro mandamento, então, é planejar as atividades junto com os alunos, enfatizando a colaboração e o trabalho coletivo. Já falamos que as atividades precisam ser significativas e elas só serão se o aluno participar da elaboração delas. Então, que o professor dê oportunidades para esses alunos participarem da elaboração de atividades, da elaboração do planejamento anual, da elaboração do que eles querem e do que eles veem como significativo. E aquilo que não tem significado para eles no momento, mas que faz parte do conteúdo curricular e a escola precisa de alguma forma trabalhar, então que sejam com métodos e com estratégias diferenciadas, com estratégias inovadoras, para que aquele aluno ele sinta, então, prazer em estar realizando aquele trabalho. Um outro mandamento é estimular a leitura e a reflexão por meio da leitura. Não basta apenas decodificar, mas nós precisamos refletir e entender aquilo que estamos lendo. Isso é formação de cidadãos críticos, participantes da sociedade. Por meio da reflexão e da elaboração dessa ideia, os alunos podem partir para a solução de problemas. Então, a leitura, ela precisa ter esse foco dentro da escola. O último mandamento é possibilitar que os alunos abram asas, que os alunos levantem voo rumo à liberdade criativa, preparando-se para a vida. É essa a função da escola. É essa a função da pedagogia da delicadeza. Então, que cada aluno, ele conheça a si próprio e que ele, por meio desse conhecimento, possa, então, abrir as suas asas, possam levantar voos para enfrentar essa sociedade, para realizar os seus sonhos. Esse é o grande significado da empatia e da pedagogia voltada para um olhar de amor, um olhar de preocupação, um olhar interno, um olhar interior.
Então, o que deve ficar de toda essa discussão do livro e de toda essa proposta do autor para que ocorra dentro das escolas uma pedagogia do afeto, uma pedagogia da atenção, uma pedagogia da delicadeza e da felicidade, é o fato de que mesmo nos momentos complicados da educação, a nossa vontade seja sempre de fazer o melhor pelo outro, o melhor pelos nossos alunos, tornar o outro melhor. Esse é o nosso principal objetivo, porque nós temos sim problemas nessa caminhada toda, nós temos entraves nessa caminhada toda. Nós professores, nós gestores, nós administradores da cidade, da Secretaria da Educação, seja quem for, os problemas estão presentes na escola. Porém, o nosso olhar precisa ser diferenciado diante deles. Nós precisamos ainda, apesar de tudo isso, ter um olhar de otimismo, ter um olhar que carregue esta vontade de mudar, essa vontade de proporcionar uma escola nova aos nossos alunos, à comunidade, de proporcionar sonhos, realizações de sonhos, voos dos nossos alunos, E nós só conseguimos alcançar isso à medida que traçamos vínculos de amor, vínculos nas relações afetivas e humanas, de seres que estão lá dentro, com o objetivo de conhecer o outro, com o objetivo de aprender, e aprender junto com o outro. Professor aprendendo com o aluno, aluno aprendendo com o aluno, gestão aprendendo com os dois. Então, nesse movimento que é dialético dentro da escola, nós precisamos estar buscando, então, ser melhores, buscando, então, objetivos diferentes, objetivos que a escola precisa alcançar, com o olhar para o interior de cada aluno, com o olhar para o interior de cada professor, colocando-se no lugar, então, um do outro. Esse foi o grande objetivo do livro, então, trazer, resgatar para o ambiente escolar essa força em superação, essa força em vontade de mudar, essa força em vontade de acreditar que as coisas podem acontecer de uma forma eficaz, que a escola ela pode ser ressignificada, que a escola pode ser melhor, então, melhor para mim enquanto profissional e melhor para o outro enquanto aluno. É isso, pessoal. Leiam o resumo, então, todos os aspectos mais relevantes do livro estão lá e respondam as questões que podem ajudar bastante a vocês, tá? Aguardarem bastante esse conteúdo, que, como eu disse lá no início da nossa aula, é para a vida, não é só para esse concurso. Procurem retomar sempre essa leitura, enquanto vocês já estiverem na prática profissional. Um beijo, até a próxima!